Então, bom dia. Hoje nós vamos entrar, e você que está anotando, anote, Mateus, capítulo 21, e hoje nós vamos para o versículo 18, tá bom? Então, Mateus, capítulo 21, e hoje vamos recomeçar do versículo 18. Vamos lá? De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. E aqui revela a natureza hipostática de Deus, né, que a gente sempre fala. Ao mesmo tempo que Deus foi plenamente homem, tá? Tanto é que a Bíblia diz que ele sofreu tudo o que nós sofremos, e ele venceu, né? E ele vai dizer, olha, assim como eu venci, vocês também vão vencer. Se eu fui capaz de suportar, vocês também vão, né? E, e também no mundo três aflições, mas tenha coragem, eu venci o mundo. Então, Jesus, ele teve fome. Vamos continuar. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então, Jesus disse à figueira, nunca mais dê fruto. Imediatamente, a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram como a figueira secou tão depressa. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês tiverem fé e não duvidarem, podemos fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire ao mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Bem, existem duas verdades aqui, tá? A primeira é sobre o valor que Deus dá à frutificação. O quanto Jesus ficou irritado com a figueira, o que irrita Jesus, né? Jesus olha para a figueira e aquilo irrita Jesus. E aqui é um segredo espiritual no mundo espiritual. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Então, se não há frutos, isso revela que a árvore está doente. E aí a Bíblia vai falar também, em outro momento, sobre a árvore que está ocupando a terra inutilmente, né? A Bíblia vai falar que um homem, ele tinha uma plantação e tinha uma árvore que não produzia frutos. E ele vai dizer a ela, olha, todo ano eu venho aqui, ou seja, eu já estou te dando chance, ó, há algum tempo, eu venho aqui e eu procuro fruto em você e eu não acho. Portanto, eu vou cortar você, porque para que eu deixar você ficar aqui ocupando o espaço inutilmente? E então veio um e intercedeu por aquela árvore, né? O agricultor ele vai dizer, olha, espera mais um ano. Veja que não é por tempo indeterminado, havia um prazo de validade. Se durante um ano eu vou regar, eu vou plantar, eu vou investir nessa árvore, se mesmo assim, depois de tudo isso, não produzir, então o Senhor corta. Eu considero que esse intercessor, esse que está ali nesse papel de interceder pela árvore, é o Espírito Santo ali conosco, Jesus à direita do Pai também, que intercede por nós. Então, Deus dizendo assim, vamos dar chance a ele, vamos dar chance a ela, para que ela possa frutificar, para que ele possa frutificar. Só mais um momento, espera um pouquinho. Eu acredito nele, eu acredito nela. Vamos dar mais um tempo, vamos dar mais uma chance, né? Mas ele está dizendo assim: olha, está ocupando a terra inutilmente. A frutificação é a marca do discípulo, né? Um discípulo ele é conhecido por aquilo que ele frutifica. Então, nós não podemos abrir mão da frutificação, dos frutos. Então, Jesus teve fome, e como tinha a folha, ele creu que ali tinha também o fruto. Mas aquela árvore, aquela figueira tinha aparência, mas era só isso, né? Ela não tinha o fruto que era o principal. Ela estava cheia de folhas, ela chamava atenção, ela estava ali vistosa, mas ela não tinha o principal, que eram os frutos. E quando pensar em frutos, eu creio e considero que o fruto mais importante do Espírito Santo, e na verdade é o fruto, e a gente sempre pensa nesse fruto como uma tangerina com muitos gomos, mas o fruto chama amor, né? E a Bíblia diz acerca do amor
que é um caminho mais excelente. Ele vai falando sobre os dons e ele vai dizer: agora eu vou falar de um caminho mais excelente. Se você, ainda que você, né, falasse ainda que você falasse a língua dos homens e dos anjos, se você não tem o fruto que se chama amor, ó, não adianta. Ainda que você venda todos os seus bens e dê aos pobres, que foi, ou seja, ainda que você aceite o pedido do jovem rico, que ele diz: olha, bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? E o jovem rico diz: por que me chamas bom? Né? E ele vai dizer: olha, tu conheces os mandamentos. E ele vai falando todos os mandamentos. E o jovem rico diz: epa, eu faço tudo isso. E ele diz: mas se queres ser perfeito, ou seja, se tu queres mesmo, tu tens feito tudo isso, mas tu tens um ídolo no teu coração, que é o dinheiro. Então, para você ser mesmo perfeito, venda tudo que tens, dê aos pobres e então me segue. Ele falou: ainda que seja alguém que seguiu aí a orientação que foi dada ao jovem rico, disse sim a isso, mas se ele não fez isso por amor, né? Porque para Deus não importa só o que fazemos, mas a qualidade do que fazemos. Para Deus não importa só o que eu entrego, mas a qualidade com que eu entrego. A intenção do meu coração. Para Deus isso é visto. Deus avalia a intenção do coração. O homem vê a aparência. Não foi essa fala de Deus a Samuel? Olha, Samuel, quando ele chega para ungir um rei na casa de Jessé, ele olha os irmãos de Davi, e quando entra o primeiro irmão, o irmão mais velho, ele olha para ele e diz: certamente estou na presença de um rei. Ele acredita que ali tem figo, ele acredita que ali tem fruto, pela aparência, ele se deslumbra pela aparência, mas é uma boa figueira, né? Não tinha frutos, não era o Davi ainda. E ele levou mesmo a bronca de Deus, que de Samuel: eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu estou olhando é coração, eu olho a intenção do coração, eu escolho alguém pelo coração. Tanto é que Davi foi conhecido um homem segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus. Então, para Deus, ele vai além da aparência, ele diz: o que, que adianta, ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Se você não tiver o fruto, que é o amor, de nada adiantaria. Ou seria como símbolo que retine, né? Eu não sei se vocês lembram, mas eu quero lembrá-los que as roupas dos sacerdotes, eles tinham frutos e tinham sinos. Eles tinham fruto e tinham sinos. As romãs, né, e os sinos. E esses sinos eram muito importantes, porque quando eles entravam no Santo do Santo, se aquele sino parasse de tocar, eles sabiam que eles entraram ali sem estar preparados, porque não podia entrar no Santo dos Santos se não tivesse preparado. O coração tinha que estar limpo, né? Tinha que se preparar, tinha toda uma preparação para estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, eles puxavam aquele sumo sacerdote por uma corda, porque ele entrava no sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos com uma corda, e se aquele barulho cessasse, então ele sabia. Então, quando o sacerdote ele andava, aquilo fazia barulho, aquela roupa era barulhenta. Mas o que adianta, né? Um sacerdote que tem barulho, mas não tem fruto. É como se na roupa desse sacerdote só tivesse sino, mas não tem o fruto. Não adianta eu ter sino e não ter fruto, fazer barulho e não ter fruto. Então, nós precisamos aprender a lição da figueira. Qual é a lição da figueira? Que Jesus, mais do que folhas, né? Mais do que sinos que fazem muitos barulhos, Jesus, ele quer ver fruto. Pastora, que fruto é esse? É o serviço, né? Mas eu tenho frutos, eu estou trabalhando a beça, né? Aí Jesus vai dizer assim: em meu nome, né? Muitos naquele dia me dirão em teu nome, eu expulsei demônios, eu falei em línguas, né? Eu profetizei, eu fiz. Ué, pastor, isso não é frutos? E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: eu não te conheço. E aí eu vou te dizer: cuidado, que nós estamos diante de uma geração que está confundindo dom, que está confundindo ministério, que está confundindo habilidade
com fruto. Não adianta eu profetizar, eu expulsar demônio, eu falar em outras línguas, eu ter dons e habilidades, se eu não tiver o fruto. Qual é o fruto, pastor? É o amor. É a motivação do meu coração. É aquilo que me move. O que está me movendo? Se não for o amor, se não for a paixão por Jesus, se não for o governo de Deus sobre a minha vida, se não for a íntima compaixão pelas multidões, porque Jesus olhava para as multidões com íntima compaixão, se não for o mesmo coração de Jesus, se não for aparecer com Jesus, então isso não é um bom fruto. Precisamos provar que temos em nós bons frutos. Mas tem uma segunda verdade na lição da figueira, que é a fé. E os discípulos, eles se surpreendem, eles dizem: "Uau! Foi muito rápido, o Senhor liberou uma palavra e pá, e a figueira secou. Que coisa incrível é essa da palavra? Que poder é esse na palavra? Uau!" E Jesus olha para eles e diz: "Mas vocês podem fazer a mesma coisa." Jesus, ele era um líder em potencial, né? E um bom líder, ele não é aquele que se coloca no lugar que, sim, eu sou maravilhoso mesmo, né? E vocês jamais farão isso que eu estou fazendo. Não, ele olha para ele e diz: "Não, vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu estou fazendo, né? Não, não, não se admirem tanto. Prestem atenção, em verdade digo que se vocês tiverem fé e vocês não duvidarem, vocês poderão fazer não só o que eu fiz, vocês vão fazer coisas muito maiores." Perceba o que Jesus está dizendo, muito maior. Mas também vocês vão olhar a montes. Agora você consegue imaginar isso? E dizer: "Levante-se, atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo que você pedir em oração, se você crer, você receberá." Uau, né? Incrível, que coisa linda. O poder da fé, o poder de crer, o poder de orar, o poder de estar nesse lugar que se chama os joelhos. A maior arma que nós temos como filhos de Deus é a oração. A gente não pode negligenciar o tempo de oração. Alguém perguntou a uma grande autoridade, um grande pregador: "Olha, qual é o mais importante? O que devemos levar mais em conta? É a orar ou é ler a Bíblia? O que devemos fazer mais? Orar ou ler a Bíblia?" E ele perguntou: "Qual é a asa mais importante da águia? É a esquerda ou é a direita?" Certamente as duas são importantes. Então, bata as duas na mesma velocidade. Nós precisamos separar tempo de palavra, tempo de oração. Tempo de palavra, tempo de oração. E essas asas precisam bater juntas em direção ao trono de Deus, né? E se creres, nesse tempo de oração, nós começamos a fazer orações ousadas. Nós precisamos começar a fazer orações ousadas para com Deus. Ah, se você crê um monte, quando a gente fala no monte, a gente fala em coisas grandes, é como um modelo de algo grande, se você crer e não duvidar, um monte que enorme, e muitas vezes os problemas parecem para nós montes, né? E você disser um problema, um monte, eu quero que você pense no problema. Levante-se e atire-se ao mar, ou saia daqui, ou se remova daqui, ou mexa-se daqui, ou suma daqui. Eu digo que isso será feito, porque tudo que você pede, você recebe, somente se crer. Se creres, verás a glória de Deus, né? O poder que é a oração. E nesse mesmo texto, eu não sei se vocês se recordam do programa de ontem, nós falamos sobre o cego de Jericó, né? Os cegos de Jericó, lembram? E como eles continuaram gritando, mesmo como a multidão parava. E quando Jesus olhou e perguntou: "O que queres?" E eles disseram: "Eu quero ver." Veja que nesse texto diz que imediatamente eles viram. Depois ele olha para a figueira e a figueira é amaldiçoada. E eles se assustam. Uau, foi rápido. O Senhor, e ele está mostrando o poder da oração. O poder da oração. Jesus entrou no templo.
E enquanto ensinava, e Jesus ensinava no templo, ele não ensinava só para as multidões. Aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, que lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também faria uma pergunta. Se vocês me responderem, direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará então por que vocês não creram nele. Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram que João é profeta. Por isso responderam a Jesus: olha, nós não sabemos essa resposta. E Jesus então disse: tampouco direi com que autoridade faça essas coisas. Meu Deus, né? Que sabedoria. Porque, na verdade, eles queriam prender, eles encontravam uma forma de prender Jesus. Mas Jesus, ele estava ávido, né, para responder, ele estava pronto para responder esses saduceus, esses fariseus, esses hipócritas, né, como Jesus mesmo chamou, raça de víboras, como João Batista dizia, né? Eles estão ali questionando a autoridade de Jesus, né? Porque ele não foi levantado. E hoje nós estamos diante de uma geração que fica questionando isso. Eu lembro que muito antes de eu me tornar pastora, e eu digo pastora, é uma consagração pastoral, porque eu prego desde os 15, né? E eu lembro que em uma das minhas ministrações, uma época que eu pregava de 4 a 5 vezes por final de semana, portanto, quase 300 agendas no ano, né? Quase 300 ministrações em um ano, muitas, muito. Havia um final de semana que eu abri os olhos, eu não me lembrava nem onde eu estava mais, eu precisava entender onde eu estava. E eu lembro que eu fui pregar na igreja de um pastor, e ele fez exatamente esta pergunta: com que autoridade? Quem te outorgou? Quem te enviou? Debaixo de que unção, né? Você faz o que você faz. E eu lembro que eu olhei para ele e falei: o senhor não sabe quem me enviou, quem me levantou? Ele acredito que ele ficou um pouco surpreso com a forma, porque ele pensou: não me lembro dela ter sido consagrada, e na época eu ainda não era mesmo consagrada pastora, e eu falei: o senhor não sabe? Ele disse: não, né? E eu disse: bem, a Bíblia me enviou, a Bíblia diz: eu vos envio para que des frutos e que o fruto permaneça. Não apenas eu tenho que fazer fruto, mas além de eu dar o fruto precisa permanecer. O maior envio que tenho, quem me deu autoridade, quem me enviou, foi o próprio Cristo. Eu fico feliz também com o apóstolo Paulo, né? Quantas vezes e quem chamou o apóstolo Paulo para ser apóstolo, né? Ele foi chamado por Jesus no caminho de Damasco. Não foi como Jesus que foi chamando os 12, né? Ele teve encontro com o próprio Jesus no caminho de Damasco. Eu acredito que o pastor, ele não se torna pastor, ele nasce pastor. Vocês estão me ouvindo? Isso é muito sério. Aqui você não se, o seu ministério, ele nasce no ventre. Aquilo que Deus tem com você, né, seja qual for o seu ofício, o seu chamado, isso não se torna, e agora que eu fui ungido, agora eu vou fazer. E eu me lembro, inclusive, que um dia, eu ainda muito novinha, eu morava sozinha em Cascadura, e eu tinha uma intensidade de oração que hoje eu já estou com 40, não tenho tanta força, mas eu orava com muita velocidade, noites e noites. E eu me lembro que numa dessas noites, Jesus me falou da integralidade, que depois eu fui viver mesmo a integralidade. Por quase 10 anos eu vivi a integralidade ministerial. E apenas viajando e pregando. E Deus me falou ali novinha, dentro de um quarto. Eu fazia em seminário, na época, em Cascadura, e estava morando ali em Cascadura, e Deus falou comigo sobre essa itinerância, sobre essa integralidade ministerial.
E eu lembro que eu virei para o Espírito Santo e falei assim: "Ah, mas o Senhor pode ter certeza que quando eu for pastora itinerante ou uma pessoa itinerante, quando o senhor cumprir o que o senhor está dizendo aí, eu vou orar muito mais, eu vou jejuar muito mais, eu vou ler a Bíblia muito mais, eu vou com muito mais intensidade, eu vou ser muito mais apaixonada, eu vou estar à altura, eu vou responder à altura". E eu achei que eu estava fazendo uma boa oração. Eu estava dizendo: quando eu cheguei lá, eu vou me comportar como quem está lá, eu vou honrar o Senhor desse jeito. E o Espírito Santo disse: "Sara, se você não começar a agir agora como quem está lá, você jamais chegará lá". Ele literalmente fez comigo o que fez com Paulo, me jogou do cavalo. Me jogou do cavalo. Eu caí do cavalo naquela oração e eu disse: "Como assim?". E ele falou: "Olha, é exatamente isso, você não se torna, né, essa pregadora itinerante, você é ou você não é, ou você não é. Se você está esperando chegar lá e receber o título para fazer o que você tem que fazer, você não merece esse título". Meu Deus, né. Eu ouvi isso de Jesus. Parece pesado para você? Pois é, esse tipo de coisa eu escuto. É o ponto que eu brinquei, né, eu brinquei com o povo que eu tenho um ponto no ouvido que não me deixa, né, como diz a canção: "Tenho fogo queimando no meu peito que não me dá descanso". Eu não tenho descanso. E deixa queimar, e vamos que vamos, deixa queimar, né. E eu lembro que naquele momento eu decidi, eu falei: "Não", e eu ainda penso assim, eu dizia: "Catarina Coman orava tantas horas e eu não farei menos, Jesus, eu farei igual, eu me comprometerei, eu terei uma entrega genuína". E Deus falou: "Se você quer chegar lá, faça hoje o que você precisa fazer". Haja hoje como se já fosse, ou você nunca será. Você pode guardar essa frase com você? Se Deus te fez uma promessa, se Deus te disse alguma coisa a respeito do seu ministério, e se você está esperando chegar lá para se comportar como se fosse, você está equivocado, você está equivocado. Haja hoje como se estivesse lá, né. Eu olha, diante do Senhor, quando, eu fui consagrada, acho que uma semana depois, aproximadamente, uma pessoa virou para mim e perguntou: "Pastora, o que mudou depois da sua consagração?". E eu sorri para ela e falei: "Ah, posso ser honesta? Nada. Eu não estou mais apaixonada, eu não estou me entregando mais, eu tudo que eu fazia, eu permaneço fazendo. E eu não me movo por causa desta unção, porque alguém chegou e falou: "Agora você é", porque eu já me movia antes. Na verdade, a unção só confirmou aquilo que eu era. Vocês estão entendendo? A unção só validou o que eu era. Eu não me tornei pela unção, mas a unção disse: "Nós reconhecemos que você é". Né. E existem pessoas esperando: "Ah, quando eu vou fazer?". Não, não, não. A unção reconhece o que você já é. Então, se você sente que tem um chamado de Deus, o meu conselho, o que fazer, né, os mais novos, isso é a pergunta número um. Eu pregava muito em congressos de liderança, CMIL, SPJL, esses líderes, encontros de liderança, e a pergunta número um que eu sabia que viria era essa: "O que fazer, né, para viver o meu chamado, o meu ministério, se Deus me fez promessas?". E a minha resposta era sempre: "Não espere para viver, viva hoje", né, porque a consagração, chegar lá, o ápice do seu ministério, isso é apenas uma validação daquilo que você já é. Então, com que autoridade, podiam perguntar ao apóstolo Paulo: "Você é apóstolo?". Ele vai dizer: "Eu fui enviado pelo próprio Jesus. Eu chamado por Deus para ser apóstolo". E foi exatamente essa a minha resposta àquele pastor: "O senhor não sabe com que autoridade eu me movo?". Porque ele estava dizendo, eu nunca quis me apresentar na época, né, e ele dizia: "Você precisa se apresentar, você precisa dessa unção, você precisa desse título para se manifestar". Eu disse: "Não, não, eu não preciso.
eu não preciso, né. Amém, Elaine, precisamos sim, né. Então a unção, ela só manifesta aquilo que já somos, combinado? É só uma validação daquilo que você já é, né. Eu não consagro alguém porque ele se tornou, mas porque ele é, eu reconheço. Eu estou consagrando você porque eu reconheço, eu vi em você um ofício, eu vi em você um chamado, eu vi em você, e é sobre isso, nós precisamos começar a nos mover dessa maneira. Vamos lá? A parábola dos 2 filhos. O que acho? Havia um homem que tinha 2 filhos. E perceba que a Bíblia ela não é dividida em versículos e capítulos, ele está falando da mesma coisa, ele ainda está falando da figueira, ele ainda está falando do fruto, ele ainda está falando da frutificação, beleza? Vamos lá. O que acho? O homem tinha 2 filhos. Chegou o primeiro e disse: "Filho, vá trabalhar hoje na vinha", né. E aqui, eu não sei se vocês lembram, mas nós fizemos um programa onde nós falamos que Jesus ele estava pegando pessoas desocupadas. Perceba que Jesus não gosta de gente desocupada. Deus só chama quem está ocupado. Você já passou para perceber que Jesus só chamou quem estava trabalhando, né? Foi só quem estava trabalhando. Deus não chama desocupados. Deus chama quem está trabalhando. E ele foi lá e ele foi chamar, chega ou Jesus não deixa ninguém desocupar, porque lá dá, mas ele foi, não deu trabalho aos desocupados, né, pastor, ele chamou desocupados, chamou, mas colocou para trabalhar. Jesus não gosta de ver ninguém desocupado, ele dá trabalho. Jesus gosta de dar trabalho. Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu, não quero. Mas aí ele mudou de ideia e foi. E aqui o não quero, gente, presta atenção, nós estamos diante da geração do não quero. É ou não é? Ah, eu não quero. Só faz o que quer, né? Uma geração cheia de vontades. E esse menino representava essa geração cheia de vontades. Eu não quero. O pai chegou, outro filho, e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas ele não foi. Então, ele também estava cheio de vontades. Qual dos dois fez a vontade do pai? E aí alguém disse: o primeiro, responderam. Jesus nos disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de você no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram para crer nele. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que o primeiro não quis, não estava na posição, mas ele mudou de ideia, ele se arrependeu, né? Ele entrou em contrição, ele disse: ei, o que eu estou fazendo? Eu não posso fazer a minha vontade. Não, eu vou arrepender, eu vou mudar. Gente, o princípio para caminhar com Deus é o arrependimento. É dizer, eu não está certo. Eu preciso voltar, eu preciso obedecer papai, eu preciso fazer a coisa certa, né? Mas o outro que diz assim, não, conta comigo, pode deixar que eu vou fazer, né? E pode deixar. Mas na hora H, ó, não vai, né? Falha. O que Jesus está dizendo? Não teve os frutos, teve folhas, chamou atenção, né? Pessoas que revelam, não, mas não tem fruto. Na hora H não vai, o coração não queima, não se manifesta, né? E ele diz: olha, nós precisamos agir assim. Olha, os prostitutas, os publicanos, eles se arrependeram. Ou seja, eles inicialmente disseram não vamos, mas depois foram, eles creram em João. Agora vocês não mudam o coração, vocês estão sempre dizendo que querem, vocês se comportam como querem, vocês estão sempre aqui no templo, com as suas estolas sacerdotais, vocês têm aparência, mas não têm, vocês têm folha, mas vocês não têm fruto. Vocês não têm fruto, porque vocês não estão vivendo aquilo que vocês precisam viver. Vocês não estão se lançando ao chamado de verdade, vocês não estão produzindo frutos, vocês não estão se movendo como vocês têm que se mover. Então, mais do que aparência, mais do que ficar aqui com essa estola sacerdotal, mais do que arrotar, né, religiosidade, mais do que falar bonito aí nessa sinagoga, porque eles ficavam lá, né, falando bonito, pregando, falando da Torá, da palavra, vocês precisam ir além disso. Vocês precisam dizer sim,
e crer naquilo que vocês precisam crer. Vocês precisam fazer a vontade do papai e abrir mão dessa geração do quero e não quero, né? Essa geração que está cheia de vontades. Nós precisamos abrir mão das nossas vontades. Essa é a palavra da semana, desde domingo. Ai, valha-me o Senhor. Vamos lá, a parábola dos lavradores. Ouçam outra parábola. Certo homem proprietário de terras, e de novo aqui, perceba que não está mudando a forma, há um governo, Deus é o Deus de toda a terra, Deus é o meu Deus, é o teu Deus, é o Deus do nosso ministério, ele é proprietário, né? E nós não temos. Gente, se ele é proprietário, né, não vivo mais eu. Então, Cristo vive em mim. E como eu disse domingo, inclusive, quando estava ministrando na minha igreja local, e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele é proprietário, é dele, é por ele, é para ele. Ele plantou uma vinha e ele colocou uma cerca ao redor dela. E aí cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre, tudo preparado. Depois arrendou essa vinha e alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Ai, gente, esse texto é muito forte, muito forte. Quando chegou o tempo da colheita, ele enviou os servos aos lavradores para quê? Para receber, olha sobre o que é esse texto: frutos. Ele disse: bem, arrendou, ele, né, cedeu, ele disse: olha, está aí, já deixei tudo pronto, a terra está aí, a vinha está aí, o tanque está aí, a torre está aí, vocês têm tudo que precisa. E deixa eu dizer uma coisa: Deus te deu tudo que você precisa para cumprir o seu propósito. Vou falar de novo. Deus te deu todas as ferramentas, tudo que você precisa para cumprir o seu propósito. E qual é o meu propósito, pastora? Produzir frutos dignos de arrependimento, produzir frutos que permaneçam, né? E aí, quando chegou o tempo da colheita, ele enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Vamos ver o que aconteceu. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um, mataram o outro, apedrejaram o terceiro. Então o dono da vinha enviou-lhes outros servos em maior número, mas os lavradores os trataram da mesma forma. Por isso enviou-lhes seu filho, dizendo: eles respeitarão meu filho. Quando, porém, os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham e vamos matá-lo para tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que ele fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará com que esses perversos tenham um fim terrível e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte quando chegar o tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a um povo que dê os frutos do reino. Uau! Grava isso aqui: frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes, os fariseus, ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Procuravam um meio, então, de prendê-lo. No entanto, eles tinham medo das multidões, porque eles consideravam um profeta. Gente, presta atenção. Jesus estava falando dos profetas que vieram antes dele. Jesus está mandando os seus profetas procurar fruto na vinha. Ele mandou o primeiro profeta pregar e dizer: vamos vir buscar os frutos. E vocês não ouviram. Mandei outro profeta e disse: ei, eu estou buscando os frutos. E vocês não ouviram. Então, quando vocês não ouviram o primeiro, segundo, terceiro, eu mandei o meu próprio filho.
E então meu filho está pedindo frutos. E eles disseram: vamos agora matá-lo, porque ele é o filho do dono. Pegaremos a herança. E é exatamente o que a sinagoga está fazendo. A sinagoga está dizendo: vocês não têm frutos do reino. Vocês não têm frutos no que vocês estão fazendo. O ministério de vocês consiste em folhas e não em frutos. Vamos voltar lá nessa parte dos frutos. Olha aqui. Grava esse versículo 43. Olha o que ele está dizendo. Vocês têm folhas, mas vocês não têm frutos do reino. Não há em vocês frutos que permaneçam, não há em você frutos dignos de arrependimento. Eu mandei meus profetas e eu disse o que vocês tinham que fazer, vocês taparam os ouvidos. Depois eu mandei outro profeta, taparam os ouvidos, mandei outro profeta, taparam os ouvidos, mandei o próprio Jesus, o próprio filho desceu. E vocês não ouviram. E ainda por cima mataram. E é exatamente o que eles fizeram, né? Logo após fizeram mesmo. Entregaram Jesus e perceba que jogaram ele para fora da vinha. E foi exatamente isso, porque eles entregaram Jesus na mão de Roma para matá-lo, né? E depois, ainda lá, fica aquele jogo de empurra, empurra, e Pôncio Pilatos, ele lava as mãos, e ele diz, olha, ele fez de tudo, ele entregou Barrabás, e ele queria que escolhessem Barrabás, mas eles incitaram as multidões, e ele dizia, as multidões gritavam, Jesus ou Barrabás? E as multidões diziam, nos dê Barrabás, matem Jesus, nos deem Barrabás. Eles não quiseram o filho. Eles mandaram matar o filho. E nós estamos diante de uma geração que se ensurdece à voz, né? Uma geração que hoje quer ouvir o que quer ouvir, mas nós não podemos ser esta geração. Nós precisamos ser a geração daqueles que ouvem os profetas, que ouvem a palavra, que ouvem o que o Filho disse, que ouvem Jesus e que dizem sim àquilo que Jesus disse, que vivem aquilo que foi proferido da boca dos profetas, que foi proferido da boca de Jesus, aqueles que vão ouvir, mas e não vão negligenciar a palavra de Deus. Porque como que eu vou produzir frutos dignos de arrependimento se eu não sigo a palavra? Mas se eu faço só o que eu quero? Porque em última instância foi isso que aconteceu com aquele filho. Um disse eu não vou fazer, mas ele arrependeu, o coração dele queimou, entristeceu e disse: ah, não, eu não vou fazer isso, não, pronto, vou obedecer Jesus, me arrependi, voltei. Agora o outro não. O outro disse: eu vou. Pode contar comigo, papai, eu estou indo para a vinha, deixe comigo que eu vou fazer. Mas ele não foi, mas ele não viveu o chamado de Deus. Meu Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos viver esse evangelho da verdade, esse evangelho genuíno, um evangelho onde a gente não escolhe, um evangelho onde a gente só diz eu obedeço, porque o Senhor Jesus ainda está colhendo frutos. O Senhor Jesus ainda está pedindo frutos. O Senhor Jesus, nós somos as figueiras de Jesus. E ele ainda tem fome de frutos. Há uma fome não física, mas uma fome espiritual. O desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que como igreja a gente se manifeste para fazer obras ainda maiores do que Jesus fez. Amém? Nós vamos orar. E amanhã nós vamos iniciar Mateus capítulo 22, tá bom? Então amanhã nós vamos para Mateus capítulo 22. Vamos orar? Senhor, nós te honramos e nós te agradecemos pelos profetas. Papai, nós te agradecemos por enviar o seu filho. Nós tivemos tantas chances de te ouvir. Nós temos os profetas que nos ensinaram. O próprio Filho desceu e nos ensinou. E é claro que o Senhor deseja que demos frutos. Ai de nós, Senhor,
Não permita que tenhamos uma vida infrutífera. Não deixa, Senhor, que ocupemos uma terra inutilmente. Não permita que sejamos como aquele filho que disse que ia, mas nunca foi. Quantas vezes a gente promete, Jesus, que vai e não vai? Quantas vezes a gente diz, eu vou orar agora e não ora? Quantas vezes a gente diz, agora eu vou jejuar e não jejua? Quantas vezes a gente diz, agora eu vou me entregar e não se entrega? Quantas vezes a gente te promete coisas e não cumpre? Senhor, não deixa ser esse filho, mas nos ajuda a ser o filho que arrepende. O filho que, embora tenha dito não, mas ele não aguenta o clamor do pai. E ele para tudo e ele volta para fazer a vontade do seu pai. Senhor, nos dá esse fruto do arrependimento. Senhor, gera em nós o teu caráter. Gera em nós, nos ajuda a produzir frutos que permaneçam. Discípulos, Senhor, apaixonados, faça de nós, Senhor, grandes discipuladores. A tua palavra diz: ide, fazei discípulos, os ensinando a obedecer e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nos ajuda a fazer isto, a ir, a ensinar, a batizar, a enviar, a consolidar, a gerar outras pessoas parecidas contigo. Ajuda-nos a multiplicar, a cumprir o teu sonho. Eu sei que o teu sonho, papai, é ter uma multidões de filhos parecidas com Jesus. Nos ajuda a gerar, Senhor, essa multidão de filhos apaixonados. Nos ajuda a nos movimentar naquilo que o Senhor está se movimentando. Não nos deixa ser cheio de vontades próprias, mas a viver o verdadeiro evangelho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã. Mateus capítulo 22, ó. Um beijo. Bem amo vocês.